Meus caros, René de Paula Júnior falando. Vou colocar a câmera aqui. Não sei se a bateria vai aguentar, espero que sim. Bom, tomara que sim, vai. Também não sei se o enquadramento tá bom. René de Paula Júnior falando, roda e avisa, vamos lá gravar. Eu juro que nenhum pedestre foi ameaçado, nenhum animal foi torturado na gravação desse vídeo, porque como sempre eu ativo a câmera dentro da garagem e desativo quando... Sim las manos, eu desativo a hora que eu chego no meu destino. E dessa vez, como o destino é próximo, eu não vou poder nem me estender muito, que é bom para todo mundo. A questão é a seguinte: semana passada, não, essa semana ainda, teve o New Brand Communication lá na FAAP, o NBC 2013, e o pessoal da organização do Good People Share me chamou para participar, e eu fui com o maior prazer. Participei até demais, para variar. Preciso mudar minha medicação, tô achando. E aí algumas coisas ficaram na minha cabeça ruminando, ficaram ali, né? Sementinhas ficaram brotando. E eu acho que está na hora de eu fazer um pequeno comentário, um pequeno, sei lá, compartilhar algumas coisas que me marcaram, né? Eu acho que o pessoal da Good People Share vai publicar em breve o material do evento. E assim que publicar eu divulgo com vocês. Mas lembrei agora dessa história de sementinhas e plantinhas e tal. Sabe que talvez a pessoa mais lúcida hoje, ou pelo menos está absorvendo o tipo de informação mais, né, rica e pertinente que eu conheço, é um parente que está fazendo um curso de jardinagem no Ibirapuera. Eu não entendo nada de planta. Para mim é verde, árvore, meu vocabulário é muito curto. Meu repertório é baixo. Mas por que eu estou lembrando desse curso? Pelo seguinte: o que você aprende num curso desse de paisagismo e jardinagem, né? Que algumas plantas nascem em certas épocas do ano, florescem em outras, requerem um certo tipo de solo, morrem em outras, precisam de sol, não precisam de sombra, de vento, não precisam. É toda um monte de coisas específicas, né? E de cada planta, de cada espécie e tal, que isso é um contraste brutal. Eu acho isso muito legal, muito rico, porque quando eu vejo todo mundo falar de digital, é como se digital fosse igual em todo lugar, né? Como se as regras valessem da mesma maneira para todo mundo, como se tudo funcionasse do mesmo jeito, né? Como se o mesmo livro que você comprou lá vai funcionar aqui, tá? É a mesma coisa que você querer, sei lá, plantar uma bananeira no deserto, né? Às vezes, quando você migra alguma dessas ideias, elas não florescem da mesma maneira. Prova é o nosso mercado bastante mirrado, né? Para falar em termos vegetais, bastante mirradinho, né? Com várias ervas daninhas. Embora, né, o Pero Vaz de Caminha dissesse que aqui se plantando tudo dá, né? Então eu estou lembrando essa história da jardinagem, porque eu quero fazer justamente aqui uma ressalva, pelo menos chamar um pouco a atenção de todo mundo para essas questões que são culturais, locais, tá? Que de universais não tem nada, tá? Então, lembrando um pouco do evento, eu tive que no primeiro e no segundo dia fazer um wrap-up, né, no final do evento, fazer tipo resumo da ópera, né? Do que eu tinha achado. E ao invés de focar nos cases, nas informações, nos números, naquela coisa toda, eu falei mais ou menos o seguinte: eu falei, olha, eu quando era criança e assistia televisão, lá, Terra de Gigantes e tal, né? Aí de repente vi um herói, que era aquele tipo viril, né? Meio levemente militar e tal, e falava assim, eu tenho um plano. Aí o cara fazia a porra do plano, dava tudo certo. Eu ficava pasmo, eu falei, cara, o que é ter um plano, né? Porque a gente em português, ainda mais no Brasil, você fala, eu tenho uma ideia. Ok, eu tenho uma ideia, mas existe uma diferença brutal entre ideia e plano. Tanto é que quando um dos gringos estava lá falando sobre o modelo de trabalho dele, que era super inovador, envolvia prototipagem, botar a mão na massa, desenvolver ideias, vendo o que elas iam virar, transformar em produto e tal, eu levantei a mão e falei, olha, fulano, Duca, muito legal o que você está falando, eu não sei o quanto você conhece essas terras aqui. Aí eu contei essa história da TV e falei, olha, nós somos um país que adora ter ideia, agora, plano que é bom são outros 500. Ele me olhou assim, com aquela cara de gringo, porque gringo também tem outra, né? O gringo passa a vida inteira achando, né, ele assiste Perdidos no Espaço, o cara vai parar numa dobra espacial em outra galáxia e todo mundo fala inglês super bem, então, né? Então o cara acha que todo mundo
limpinho em todo lugar, então ele tem uma certa dificuldade com essas questões, né? Ok, não sei se ele registrou isso bem na cabeça ou não, mas aí mais tarde no mesmo dia teve um painel em que eles pegaram alguns criativos brasileiros, gente com uma longa história em agências off, né, em agências mais tradicionais, botaram esses gringos super bacanas, super despojados e tal, e um moderador também relativamente convencional. Cara, vergonha alheia, porque na verdade o que acabou acontecendo eram os criativos nacionais reforçando uma mentalidade que, putz, era justamente o oposto daquilo que os gringos estavam colocando, era uma coisa muito mais convencional, muito mais retrógrada e tal. Eu não aguentei, levantei a mão e falei pro gringo, eu falei, lembra o que eu te falei? Então, tá aí, ó. Bem-vindo, welcome to the jungle. Bem-vindo à selva, né? Não é nem selva, porque é tudo muito mirradinho, né? Então, eu estou levantando essa história nem tanto para criticar uma pessoa ou outra, mas por uma razão que acho que até tem a ver com esses eventos todos, né? A gente, por alguma razão também cultural, local, etc e tal, a gente é meio caranguejo, a gente está sempre de costas para a própria terra, olhando para o mar, né? A gente é uma coisa meio bizarra, a gente fica aí pagando pau, deslumbrado com as coisas lá fora e teorizando sobre, sei lá, aprendendo coisas bacanas em inglês e teorizando sobre como as coisas deveriam ser e achando que a empresa mais legal do mundo é a Nike. A gente sempre tem casos de fora, né? E aí isso é meio melancólico, né? Porque, então por que aqui não é assim? Fica aquela melancolia, aquele mimimi, né? Por que aqui não é assim? Puxa vida, o mercado precisa se aculturar, o mercado precisa evoluir e tal. Mas, felizmente, uma das coisas mais memoráveis do evento foi um painel com gente já mais de online, estava lá o Igor Pugo, o George Benson, um monte de gente de mercado, em que o próprio Igor fez uma coisa que eu acho genial, que é descer do salto alto e dar nome aos bois e falar, olha, cara, o mercado é assim, tem um monte de distorção, a life sucks, a vida é uma desgraça, não é muita enganação, é muito disso, cara... Ver aquilo era praticamente ver um nu frontal na Inglaterra vitoriana, assim, alguém está falando a verdade com o microfone na mão, né? É curioso isso, né? Eu cresci num país com censura, a censura acabou e a gente continua se autocensurando, né? Gozado isso. Bom, mas aí eu fiquei muito feliz desse comportamento do Igor, e quando chegou a minha vez de fazer o wrap-up, eu subi lá na frente e falei, olha, o que mais me alegrou aqui não foram tantos cases, mas, poxa, os gringos, né, que eu sempre achei que eram super-heróis e tal, aqueles caras, né, viris e militares e que executam tal, pô, os caras estão aqui sem salto alto, abertos a experimentar, a fazer coisas novas, a desafiar o papel da agência, a aprender, a testar, a errar, uma coisa super pé no chão, humana, né, direta, compartilhando, tá, um grau inclusive de sinceridade, de abertura, que são desconcertantes. A gente sempre acha que gringo é frio, duro, aquela coisa toda, e aí por outro lado eu vi nesse evento aqui brasileiros super salto alto, né? E a grande questão para mim agora, quase uma semana depois, primeiro assim, ok, faz parte da nossa cultura essa questão do salto alto, faz parte da nossa cultura, sei lá, esse elogio da criatividade pela criatividade, vai ler Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda, vai ajudar bastante e tal, mas tem algumas coisas que me incomodam, e que eu falei no final do evento também, que é o seguinte, falei com lágrima no olho inclusive, eu falei, nós fomos o país que mais importou escravos no mundo. Nós somos o país que, por último, liberou os escravos. Por último, somos o último país do mundo com escravidão, né? Nas vésperas da proclamação da República, o mundo mudando, a aristocracia brasileira estava no baile da ilha fiscal, lá, como se nada fosse acontecer, uma suruba danada, né? A gente está esticando essa porcaria desse BV e esses modelos malucos até não poder mais, né? Por que a gente está fazendo? Por burrice? Não, porque o mercado precisa ser aculturado, porque, cara, ninguém é burro, cara, ninguém é burro, é que simplesmente é um modelo que, se você fechar os olhos e abraçar o diabo, é muita grana, a vida é bela. Quanto tempo vai durar? Não sei, mas tem gente que vai ficar agarrada nesse diabo aí até o ultimíssimo momento, que foi o que esse país sempre fez, né?
para não dar um toque de desespero, né, ou ficar uma coisa muito bandeira na mão e tal, eu levantei e falei, olha, a gente está aqui na FAAP, né, no meio de um lugar bacana, Higienópolis e tal, mas eu sei que fora daqui, em outras cidades, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, no interior de Minas, sei lá onde, tem gente já trabalhando de maneiras que estão além desse reme-reme aqui, entendeu? Assim, aqui. Tem gente já fazendo a mudança, né? A gente é capaz de nem estar percebendo. Como sempre, eu citei aquele case que eu acho genial da Previdência, do Daniel, de gamificação da Previdência e tal, porque não é nem publicidade, é dentro do setor público, é uma iniciativa interna, com benefício para a sociedade, tem transparência nisso e tal. Eu falei, pô, disso ninguém fala, cara, né? A gente fica aqui na Ilha Fiscal, né? Todo mundo vestido de século XIX, né? De Maria Antonieta, salto altíssimo, espartilho, né? E o mundo está mudando e a gente está ali rezando, pelo amor de Deus, para continuar uma mata, né? Então, tirando esse desabafo um pouco sociopolítico, econômico aqui, eu acho que tem outra entrelinha aqui no que eu estou querendo passar, sei lá, espero que isso fique, que é o seguinte: a gente tende a encarar o digital como meio terra do nunca, né? Aquela terra ideal, né? Onde não existem nações, países, onde tudo é mensurável. Tem um discurso meio fantasioso, né? Que a gente gosta de aprender coisas cada vez mais complexas, aí o cara vai falar um troço barroco, intrincado, a gente gosta disso, né? Tem uma coisa bizantina, acho que nós somos meio barrocos, meio bizantinos nessa história. Mas enquanto a gente continuar, eu ia falar uma palavra vulgar, mas enquanto a gente continuar, vamos falar que outra palavra que não é essa, não sei, aí na terra do nunca, a gente vai continuar chafurdando na terra do sempre, né? Esse mercado não vai continuar estacionado. Aliás, um colega lá, que é um cara de números, ele comentou comigo e com outro amigo, falou, olha, eu dei uma estudada nos números aqui, faz 6 anos, vou falar 6 anos, que a proporção da grana que vai para digital, se você dividir pelo número de pessoas, é a mesma. Então, tipo, o bolo está crescendo. Não, o bolo está crescendo porque a população cresce, mas tirando isso, então a gente está estacionado, cara. A gente faz um monte de evento, posa de bacana, fala de vício, né? Vai tomar cerveja na Vila Madalena de Mini Cooper. Mas na real, vocês viram que eu tenho um certo bode com Mini Cooper, e também com cerveja, e mais ou menos também com a Vila Madalena, mas deixa pra lá. Enquanto isso, o mercado na real não está andando. Por quê? Porque todo mundo sabe, eu não preciso nem falar, entendeu? Quem está numa agência grande sabe que se você for desviar o budget de offline para online, você leva um coque na cabeça. Que o cara só bota a área de digital ali para posar de bacana. Que o cara só contrata os criativos esquisitos com cabelo engraçado só para não perder o cliente para alguma agência nova e inovadora. Pô, a gente está careca de saber, mas é que a vida é bela, tem Ilha Bela, tem Maresias, né? Tem um monte de coisa bacana que fica muito mais fácil de acessar se a gente continuar abraçado com o diabo. E o diabo nem é tão feio assim, o diabo bonito, cheiroso, então, enquanto a gente continuar nessa bendita terra do nunca, achando que o digital é assim, é que nem falar esperanto, né? Uma coisa assim, bonita, bacana, mas que não serve para muita coisa, a gente vai continuar pagando mico. E acho que, aliás, não é nem pagando mico, viu? E quando eu falo a gente também, eu já falo com a consciência de que tem mais gente aí fazendo coisa diferente, fazendo coisa nova, e está dando certo, né? Então é curioso isso. Daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, a gente não vai lembrar dos bacanudos, é capaz da gente lembrar daqueles caras que comeram pela borda. Então é isso, meus caros, dei uma parada aqui no semáforo, vou desligar esse troço. Obrigado, René de Paula Júnior falando, grande abraço e roda a vez.